Sara, você sabia que existe um artigo científico que literalmente salvou as redes adversárias generativas de uma crise existencial? Estou falando de um trabalho que tem mais de 2.500 citações e que mudou completamente como pensamos sobre estabilidade em inteligência artificial generativa. Alex, isso é uma afirmação bem ousada. Mas me conta, que tipo de crise existencial uma IA pode ter? E por que esse número de citações é tão impressionante? Olha, 2.500 citações em poucos anos na área de IA é praticamente um fenômeno. Para você ter uma ideia, isso significa que milhares de pesquisadores ao redor do mundo consideraram esse trabalho fundamental para suas próprias pesquisas. E sobre a crise, imagine que você está tentando ensinar alguém a pintar, mas toda vez que você dá feedback, suas palavras se tornam completamente inúteis e confusas. Interessante essa analogia. Então, antes deste trabalho, as IAs generativas estavam tendo problemas para aprender? Como era o cenário antes dessa revolução? Exato. Vamos voltar para 2017. As redes adversárias generativas, ou GANs, já existiam desde 2014, criadas pelo Ian Goodfellow. A ideia era brilhante, duas redes neurais competindo, uma gerando imagens falsas, outra tentando detectar se são falsas. Como um falsificador de arte competindo contra um especialista em autenticação. Parece uma ideia genial. Então, qual era o problema? O problema era que essa competição frequentemente desandava completamente. O discriminador, nossa especialista em autenticação, às vezes ficava tão bom que seus feedbacks se tornavam inúteis para o gerador. Era como se ela dissesse apenas isso está errado sem explicar o porquê. Isso causava o que chamamos de colapso, de modo o gerador começava a produzir sempre as mesmas imagens chatas. Então era como ter um professor que só fala está errado, mas nunca explica como melhorar. Perfeita analogia. E aí que entra a genialidade deste trabalho. Os pesquisadores perceberam que o problema estava na falta de restrições matemáticas sobre o discriminador. Eles descobriram que se você impuser uma condição chamada Lipschitz, que é basicamente uma forma de garantir que a função não mude muito bruscamente, você resolve o problema dos gradientes não informativos. Espera, você pode explicar isso de forma mais simples? O que exatamente é essa condição Lipschitz? Claro. Imagine que você está dirigindo por uma estrada. Uma função Lipschitz é como uma estrada que tem uma inclinação máxima permitida. Ela nunca pode ser íngreme demais. Na prática, isso significa que pequenas mudanças na entrada da função resultam em pequenas mudanças na saída. É uma forma de garantir suavidade e continuidade. Ah, entendi. Então é como colocar um limite de velocidade matemático. Mas como isso resolve o problema das GANs? Exato. Quando você força o discriminador a ser Lipschitz, você garante que ele sempre forneça gradientes úteis e informativos para o gerador. É como ter um professor que não só diz que algo está errado, mas sempre consegue explicar exatamente qual direção seguir para melhorar. O artigo prova matematicamente que isso garante a existência e unicidade da função discriminativa ótima. Isso é fascinante. Mas me diga, qual foi a contribuição específica deste trabalho? Porque eu sei que já existia algo chamado Wasserstein-GAN, que também lidava com esses problemas. Ótima pergunta. A WGen realmente foi pioneira ao usar a distância de Wasserstein com restrição 1 Lipschitz. Mas este trabalho foi além. Eles generalizaram o conceito e criaram toda uma família de GANs com restrições Lipschitz. Eles mostraram que você pode relaxar algumas condições da WGen e ainda assim manter a estabilidade, desde que preserve a propriedade Bijou-Fitts. E qual foi o impacto prático dessa descoberta? Os experimentos mostraram que essas redes adversárias generativas com restrições Lipschitz eram consistentemente mais estáveis e geravam amostras de maior qualidade que as WGAN-100 tradicionais. Mais importante ainda, eles provaram teoricamente que essas redes garantem a existência de um equilíbrio de Nash único, ou seja, um ponto de convergência estável para o treinamento. Equilíbrio de Nash, isso vem da teoria dos jogos, não é? Pode explicar por que isso é tão importante para as GANs do... Exato. John Nash, o matemático do filme Uma Mente Brilhante. Um equilíbrio de Nash é um estado onde nenhum dos jogadores tem incentivo para mudar sua estratégia unilateralmente. No contexto das GANs, significa que o gerador e o discriminador chegam a um ponto onde ambos estão otimizados e o treinamento converge de forma estável, sem oscilações caóticas. Impressionante! Agora me conta como isso influenciou o desenvolvimento posterior da IA generativa. Podemos traçar uma linha deste trabalho até as IAs que vemos hoje? Com certeza. Este trabalho estabeleceu princípios fundamentais sobre estabilidade de treinamento que influenciaram praticamente todas as arquiteturas generativas subsequentes.
Embora hoje tenhamos modelos de difusão e transformers como base para o ChatGPT e DALL-E, os insights sobre regularização, estabilidade de gradientes e convergência tárica deste artigo se tornaram pilares do campo. É interessante pensar que quando alguém usa o ChatGPT ou gera uma imagem com IA hoje, existe uma conexão com essas descobertas matemáticas sobre suavidade e estabilidade. Exatamente. E olha que elegante, a solução não veio de mais complexidade, mas sim de impor restrições matemáticas elegantes. É um exemplo perfeito de como limitações bem pensadas podem, na verdade, liberar potencial. As restrições Lifshitz não apenas resolveram problemas práticos, mas abriram todo um novo framework teórico para entender convergência em sistemas adversários. Isso me lembra de como na música as regras da harmonia não limitam a criatividade, mas na verdade a potencializam. Há alguma lição mais ampla que podemos tirar deste trabalho? Perfeita analogia. Eu diria que a lição principal é que problemas complexos às vezes têm soluções elegantes baseadas em princípios matemáticos fundamentais. Este trabalho mostrou que entender a geometria subjacente dos espaços de função pode resolver problemas práticos que pareciam intratáveis. É matemática pura salvando engenharia aplicada. E hoje, quando vemos a explosão da IA generativa, desde arte até código, parte dessa estabilidade que permite que essas ferramentas funcionem de forma confiável tem raízes nessas descobertas sobre como manter gradientes informativos e garantir convergência estável. Exato. É fascinante pensar que por trás de cada imagem gerada por IA, cada texto criado, existe essa matemática elegante garantindo que o processo de aprendizado seja estável e eficiente. Este artigo não apenas resolveu um problema técnico, ele estabeleceu fundamentos teóricos que sustentam a revolução generativa que vivemos hoje. Alex, obrigada por essa jornada fascinante pela matemática que molda nossa realidade digital. É incrível como descobertas aparentemente abstratas sobre suavidade e convergência podem ter impactos tão profundos no mundo real. O prazer foi meu, Sara. E para quem nos escuta, da próxima vez que interagir com uma IA generativa, lembre-se de que existe toda uma elegante arquitetura matemática trabalhando silenciosamente para garantir que essa magia aconteça de forma estável e confiável.